admitir o desmatamento na floresta por vários motivos, até a bem próprio da produção do resto do país, e queremos a legalização de toda a área de produção de alimentos do Brasil. Isso significa que nós teremos 56% de cobertura nativa original e 44% destinada à produção e às cidades. Esse número que o deputado mencionou, de 60 milhões de hectares, ou isso, que já seria suficiente? Nós temos mais do que isso. Nós temos em torno de 100 milhões de hectares, que se toda a tecnologia existente hoje fosse aplicada, nós poderíamos aumentar a produtividade, a produção, na realidade, a produção enormemente. Agora, o que ocorre? As palavras não são mágicas, não é? Por que os produtores não fazem isso hoje? Por motivos de mercado. Primeiro, que não tem crédito para a exploração, e segundo, não tem mercado para esse tanto de comida, para esse tanto de alimento. Então, o produtor vai aumentando a sua produção e a sua produtividade em função do mercado, porque o produtor não tem a função de fazer o abastecimento da população. O produtor está no ramo porque é a sua vocação e ele está lá para ganhar dinheiro. Fazer um comentário sobre o mercado. Só um minutinho, ele está lá para gerar renda. Né? Nós temos 1 bilhão de pessoas com fome no mundo, mas quem garante que o aumento dessa produção vai fazer esse alimento chegar no prato ou na mesa dessas pessoas famintas? Eles não têm renda para comprar comida. Senadora, então o problema brasileiro não é de produção de comida. O problema brasileiro, desculpe, e mundial da fome é problema de renda. As pessoas não têm dinheiro para comprar o alimento. Isso é verdade. Pontuou algumas coisas aí. Eu até parabenizei no início pelo texto quando a senhora defendeu a possibilidade de desmatamento zero, garantindo produção e retorno a quem está preservando, garantindo recursos. E isso está pacificado. Eu só acho que o Brasil precisa fazer, primeiro, o seu dever de casa, para depois colocar na mesa exigências internacionais e contrapartidas internacionais, que precisa vir. Mas não pode funcionar como uma queda de braço. Se vocês não me derem dinheiro, eu não vou preservar. E a avaliação que vem sendo feita pelos ruralistas na Câmara dos Deputados, nessa comissão especial, a razão da instalação dessa comissão especial, para rever a legislação ambiental brasileira, é para adequar os ilegais, que não são todos, alguns, à legalidade, mudando a lei e não mudando aqueles que desmataram onde não devia ter sido desmatado. A lei precisa de uma adequação? Precisa. Ela é antiga, ela precisa se adequar aos momentos, aos dias atuais. Mas você não pode flexibilizar, permitindo a impunidade de quem agiu fora da lei, possibilitando, quem sabe, mais desmatamento, em um momento, e aí é que eu chamo a atenção para a senadora, como presidente da CNA, que eu acho extremamente perigoso, é que, se passarmos lá para fora, o Brasil que tem no seu setor rural fortemente a vocação para exportação, se divulgarmos de que o Brasil, para garantir essa produção, continua destruindo um patrimônio que o Brasil tem, que é valiosíssimo e que vai ter um valor cada vez maior com o passar dos anos, isso pode implicar em boicotes à venda dos produtos nacionais. Nós estamos desmatando, em média, o Cerrado, é o equivalente a um estado de Sergipe. E é um patrimônio valiosíssimo, com a biodiversidade fantástica. A nossa caatinga está transformando em deserto. E nós temos 30 milhões de pessoas naquela área, altamente susceptível ao processo de mudanças climáticas, vulnerável às mudanças climáticas. Como você disse, os nossos rios, os que não secaram, estão em processo de assoreamento. Você vê o Rio São Francisco, você sobrevoa, você vê em todo o Rio São Francisco aquelas ilhas que são muito bonitas, mas aquilo é um anúncio de uma tragédia. O Rio São Francisco está assoreado, que querem agora fazer a transposição de um rio que está quase morto, um rio que passa por dificuldades e que é a realidade dos rios brasileiros. Vai ser transposição, vai ser transladação? Ou qualquer coisa parecida. Eu queria fazer uma consideração com relação ao Cerrado e os demais biomas. Eu acho, deputado, que esse alarmismo e amedrontar a sociedade não é saudável para ninguém. Né? Os produtores de alimentos, como o senhor disse agora há pouco, os ruralistas, os produtores de alimentos, eles não pretendem mudar o Código Florestal para pior. Muito pelo contrário, nós queremos fazer um Código Florestal que seja compatível com a sociedade brasileira. Com relação ao Cerrado, eu quero discordar totalmente do deputado, porque o Cerrado brasileiro compõe-se de 207 milhões de hectares.
E segundo a Embrapa Cerrado, nós só temos 117 milhões de hectares, a metade disso que são disponibilizados para a produção de alimentos. Desses 117 milhões que poderiam ser desmatados para a produção de alimentos, deixando a metade para a preservação da biodiversidade e com seus ecossistemas, nós já aproveitamos 90. Então, em tese, 90 milhões de hectares de produção, que significa 40% da produção nacional, 40% de todo o emprego que nós produzimos, das exportações que nós fazemos, do PIB que nós produzimos neste país. Então, de 90 para 117, nós temos ainda mais de 20 milhões de hectares que poderão ser abertos para o futuro, porque nós precisamos imaginar que a população cresce numa velocidade, e a FAO divulgou agora que até 2025, nós precisaremos de mais de 70% de demanda de alimentos produzido hoje. Então, como é que nós vamos compatibilizar tudo isso com desmatamento zero no país inteiro, que é considerada a fazenda do mundo e a produção, o único local do mundo que ainda tem terras consideráveis para a produção? Então, o desmatamento zero na floresta não é por bondade e nem só por maniqueísmo ou para querer ficar bonito na fotografia, não. Por vários motivos. Primeiro, só um minutinho, então, deputado, deixa eu terminar meu raciocínio, quando o senhor terminou o seu. A floresta, nós estamos admitindo que temos reservas para desmatar e que temos áreas suficientes para ampliar o desmatamento. Eu não quero ser hipócrita de fazer um desmatamento zero no país, como o próprio presidente é contra, porque as futuras gerações precisarão de reservas de produção de alimentos. Então, nós estamos admitindo na floresta pelos seguintes motivos. Primeiro, a floresta tem mais biomassa. Então, o desmatamento e a queima na floresta, ele contribui ainda mais para a emissão de CO2, porque nos outros biomas, a quantidade de árvores, vamos assim dizer, a quantidade de biomassa é menor e, portanto, emite menos CO2. De todo jeito, é ruim emitir CO2, mas nós temos que fazer opções. Diminuir menos, emitir menos ou emitir mais? Então, vamos optar por emitir menos se tivermos que produzir alimento. Agricultura sustentável. Nós temos que fazer opções positivas para a sociedade. Então, no caso da floresta, ela emite muito mais CO2, então vamos deixar como está. Segundo ponto, a sua riqueza em biodiversidade é uma coisa fantástica e que eu acredito que a médio e longo prazo a floresta amazônica vai trazer retornos financeiros para a sociedade brasileira. Quer dizer, nós vamos poder preservar a nossa biodiversidade, as plantas, os animais, e ainda vamos poder trazer dividendos para o Brasil com essa preservação. Como diz o deputado, os demais países destruíram todas as suas florestas. Então nós temos que transformar isso não só num bem para ser visto, para ser aproveitado de forma saudável, mas por que também não trazer componente financeiro com isso? E terceiro ponto, a floresta amazônica é da maior importância para garantir o equilíbrio de chuvas no restante do país. Porque a massa de ar quente do mar, ela entra pela bacia do Rio Negro e Solimões, encosta no paredão dos Andes e volta com essa massa toda, com a massa que vem do mar e com a evaporação da floresta, junta-se tudo isso e traz as chuvas para o sul-sudeste do país. A agricultura não pode ser suicida. Não pode ser suicida. Alterar o clima igual. O Nordeste defender a continuidade de desmatamento e destruição da mata não é contradição ao que a senhora está pregando? Não, mata é uma coisa, cerrado é outra. Nós temos 6 biomas. O cerrado é tão importante e causa os mesmos efeitos, tanto para CO2, como a questão da biodiversidade. O cerrado é a caixa d'água do Brasil, as principais bacias hidrográficas, como é o caso do Rio São Francisco, que nasce no cerrado, e vários rios importantes do Brasil. A Bacia do Prata. A Bacia do Prata. Então, o que eu entendo é que o que nós temos de terra hoje no Brasil é perfeitamente possível você garantir produção com estradas, infraestruturas, ferrovias, concreto, assistência técnica, com inovação tecnológica. O que eu acho que propondo, então, desmatamento zero no Brasil desmatamento inteiro? Zero no Brasil, em todos os ambientes, porque não vejo necessidade nesse momento e propõe uma moratória. Eu acho que esse é o diferencial, até porque nós temos aí 20 bilhões de dólares disponíveis para as florestas que estarão em pé. O Brasil pode lucrar muito, pode ser um diferencial, inclusive,
para mais nos preços dos produtos brasileiros. Até porque o que está se propondo em Copenhague, entre outras coisas, é um selo para produtos de países que estão dando a sua contribuição dentro dos acordos internacionais, como é o Acordo de Copenhague. O pior é que estão me avisando que o tempo acabou. É importante, então eu gostaria de ouvir as